E aí, galerinha, hoje nós vamos continuar o passeio pela prova do Enem 2019, né? Vamos responder hoje a questão 45, questãozinha de variação linguística. Vamos lá? Aqui está ela, questão 45, né, que é um texto do Heitor Villa-Lobos. Um texto que, como eu disse, traz para a gente pensar sobre a variação linguística presente no texto. Tá bom? Vamos ler? Irerê, meu passarinho do sertão do Cariri. Irerê, meu companheiro, cadê viola? Cadê, meu bem? Cadê Maria? Ai, triste sorte a do violeiro cantador. Ah, sem a viola em que cantava o seu amor. Ah, seu assobio é a tua flauta de irerê, que tua flauta do sertão quando assobia. Ah, a gente sofre sem querer. Ah, teu canto chega lá no fundo do sertão. Ah, como uma brisa amolecendo o coração. Ah, irerê, solta teu canto. Canta mais, pra lembrar o Cariri. Então, é uma música do Heitor Villa-Lobos, né, que foi escrita aqui para lembrar desse bichinho, o passarinho do sertão do Cariri. E aí, para buscar, né, as lembranças do seu bichinho lá do sertão do Cariri, o que é que ele pensa? Né? O passarinho do sertão do Cariri. Ele era o seu companheiro. Aí ele vai se fazer, né, da linguagem que ele utilizava naquela época, o que se utiliza lá no sertão do Cariri. Né? A gente vê expressões como cadê viola, cadê meu bem, cadê Maria. Aqui, por exemplo, a gente fala cadê a Maria, né? Lá no Cariri eles falam cadê Maria. Ai, triste sorte a do violeiro cantador. Olha como é que ele escreve cantador, como as pessoas falam, né? Então, a pergunta do Enem diz assim, ó. Nesses versos, há uma exaltação ao sertão do Cariri, em uma ambientação linguisticamente apoiada. Então, nós vamos observar onde está ambientado esses versos, né? Para lembrar o Cariri. Olha a expressão como ele usa, né? Como ele escreve. Para lembrar. A gente sofre sem querer. Então, esses termos aqui são escritos como os falantes falam. Seu amor, né? Ao invés de escrever amor com R no final, ele escreve amor, que é da forma como a gente fala. Então, ele utiliza uma outra variação, certo? E aí ele diz, essa variação, né? Ela está apoiada em quê? Né? O que a gente percebe essa ambientação que ele traz o sertão do Cariri? Ele traz essa ambientação dentro de uso recorrente de pronomes, o pronome meu, que. A gente vê muito aqui interjeição, né? Aqui os as, né? Então, não temos aqui esse uso recorrente de pronome. Não é isso que faz com que ele exalte o sertão do Cariri, tá certo? Pela variedade popular da língua portuguesa, ele utiliza essa variação que eu tenho falado para exaltar o sertão do Cariri, né? Esse amor, esse cantador, a forma de falar, transcrevendo a forma de falar, ele exalta assim o sertão do Cariri, né? Vamos pular. Ele referencia aqui, ele faz referência ao conjunto da fauna nordestina, porque ele exalta a fauna, aí ele está exaltando também o sertão do Cariri? Não, né? Então, a C com certeza não é. Ele faz essa ambientação linguisticamente, né? Utilizando as palavras da língua, através da exploração de instrumentos musicais eruditos,
que ele fala no violão, na viola, também não. E ele faz essa ambientação através do predomínio de regionalismos lexicais nordestinos. Elisângela, eu não sei o que é lexical. Lexical é quando você fala em referente ao conjunto da língua, ao conjunto de palavras da língua, dos significados da língua. Então, nós temos duas opções aqui para pensar. Se ele está exaltando o sertão, através da variedade popular da língua, utilizando as palavras que o pessoal fala, do jeito que as pessoas falam, ou ele utiliza regionalismos, Lá, parte do sertão fala assim, na região onde ele está, fala assim. Então, vamos entender primeiramente o que é essa variação linguística, aí depois a gente volta para a questão. Olha só, eu trouxe para vocês um mapa textual, que de vez em quando eu venho trazendo aqui. Eu já disse para vocês que todos esses conteúdos eu tenho um mapa textual. E se fala sobre a variação linguística. Primeiro a gente tem que entender o que é língua, A língua ela é viva, ela é dinâmica. A língua ela é percebida no dia a dia, através da linguagem verbal, não verbal, oral e escrita de uma comunidade, de um grupo de falantes, Seja verbal ou não verbal, oral ou escrito, é uma linguagem que se faz comunicação, tá? Ela é parte da construção humana e histórica dessa sociedade. Ela é construída a partir do que acontece, dos eventos históricos que contribuem para a composição dessa língua. Ela que cria a identidade do povo, E ela tem que criar também uma unidade, porque é ela que dá unidade e identidade a esse povo, certo? A gente percebe que há alguns tipos de variantes linguísticas, como a regional, a situacional, a variante social e a variante de época. Na variante regional, também conhecida como variantes geográficas ou diatópicas, destaca-se aqui as diferenças geográficas de cada falante. Por exemplo, mandioca, que alguns chamam de macaxeira, girimum. Por exemplo, menino, que se fala na maior parte do país, mas lá no Rio Grande do Sul se fala guri. Então, essa modificação, quando eu tenho uma pessoa do interior e da cidade, falante do Rio de Janeiro da cidade, o carioca, que puxa o chiado, e aquele do interior que puxa o R como porta, que também acontece lá no interior de São Paulo, que tem um sotaque bem carregado. Então, isso está mais ligado à variante regional. Lá na questão fala de regionalismo, Então, a gente já pode pensar que ele está ambientando através do regionalismo, do que tem lá no sertão, Ou é uma variante social, em que a gente percebe aqui, tá? Dois tipos de variante social, a formal e a informal. A formal é aquela que cobra as normas gramaticais, que é mais usada no contexto formal, numa situação de fala com autoridades, num evento público, numa apresentação pública, certo? Ela também é considerada de maior prestígio social. As pessoas que aprendem tendem a ter um prestígio social maior, as pessoas valorizam mais isso, Porque não entendem aí que cada um carrega a sua fala, certo? Ela possui marcas de gênero, de número, de pessoa, então se fala muito bem com todos os plurais, com todas as concordâncias aí, verbal, nominal, certo? E possui construções sintáticas ricas, Não é só aquela construçãozinha básica de sujeito e predicado,
tem os adjuntos, adnominais, adverbiais, orações subordinadas, né? Não só orações coordenadas, como normalmente acontecem na linguagem informal, que é uma linguagem mais espontânea, que acontece dentro do contexto informal, num grupo de amigos, numa reunião familiar, certo? Que é a forma como a gente fala. Cada um tem a sua forma de falar, né? Dentro de casa, com a sua família. Então, aqui é a forma, é o contexto informal, certo? Poucas marcas de gênero, de número de pessoas, a gente não se preocupa com plurais, né? Com destacar bem direitinho o plural da palavra, o gênero, né? Os diminutivos, aumentativos. Então, a gente fica mais solto para falar, ok? Há pouca preocupação com concordâncias, né? As estruturas frasais são simples e a gente mistura aí a segunda pessoa com a terceira, ao invés de falar tu vais onde, né? Tu vais à minha festa, eu falo somente tu vai para a minha festa, né? Então, totalmente os pronomes utilizados aí de forma corriqueira, de forma espontânea e informal, certo? Como eu disse, o uso de agente, parece que tá junto, mas não tá não, viu? Tá separado aqui. Uso de agente em vez de eu ou de nós, né? Nós vamos sim à sua festa. Ao invés de eu dizer isso, eu digo a gente vai à sua festa, certo? Esse é o popular, né? A questãozinha do Enem fala em variedade popular. Então, o que vocês acham? Está mais para variedade popular ou para variedade regional? Né? A variante situacional é aquela que varia de acordo com a situação, com o contexto vivido. Então, se eu estou falando, utilizando mesmo assim a variante informal, falando com um amigo, né? É diferente quando naquele mesmo instante em que eu estou falando com meu amigo e o meu chefe chega para me cobrar algo lá do meu trabalho, eu me coloco de uma forma, né, mais padrão, mais culta, né? É diferente a forma que eu falo com meu amigo com o meu patrão, tá bom? Então, as gírias normalmente cabem aqui quando a gente está falando com os amigos, né? Naquela situação, para aquele momento vivido, cabe esta gíria. Então, eu estou utilizando ali uma variante situacional. Jargões, né? Expressões próprias de determinada profissão também são consideradas variantes situacionais. E, por fim, nós temos a variante de época, que é também conhecida como variantes históricas, que a língua vai mudando de acordo com o tempo, né? Então, a forma como minha bisavó falava é diferente da forma que a gente fala hoje. Não tem tantos estrangeirismos, os modismos, as expressões do nosso tempo são diferentes das expressões do século XVI, né? São diferentes de eu falar vossa mercê me acompanha, né? Hoje a gente fala você me acompanha, né? Ou lá no interior, você, né? Ao invés de eu dizer vamos embora, né? Hoje a gente fala vambora ou bora, né? Então, vai variando de acordo com a época, com a história que é contada através da língua, certo? Textos, né? Quando você lê um texto do Machado de Assis, do José de Alencar, né? Do Shakespeare, são textos diferentes, né? Com expressões próprias daquela época, tá? Dentro da variação linguística, nós temos o tema preconceito linguístico, que o Marcos Bagno estudou aí belíssimamente, né? Tem várias teses, livros dele falando, defendendo o modo de falar das pessoas. O preconceito linguístico, basicamente, é aquele julgamento depreciativo contra o modo de falar de alguém. Então, as pessoas falam do jeito que elas querem, né? Elas só devem se adequar à situação de fala, certo? Em determinados momentos, mas se mesmo dentro de uma determinada situação mais formal, alguém falar de forma espontânea,
informal, com gírias ou expressões regionalistas, eu não posso excluir essa pessoa por isso, né? Zombar dessa pessoa por isso, porque é a marca dela, é a forma dela, é o dialeto dela, tá bom? Então, muito cuidado aí com o preconceito linguístico. Vamos voltar para a questão. Nós ficamos entre variedade popular e predomínio de regionalismos, né? Quando ele diz, irerê meu passarinho do sertão do Cariri, irerê meu companheiro, cadê viola, cadê meu bem, cadê Maria? Ai, triste sorte a do violeiro cantador. Ah, sem a viola em que cantava o seu amor, né? Ah, a gente sofre sem querer. Essas expressões, elas estão muito mais ligadas à situação popular, a variante popular, do que a regionalista, né? Se eu tivesse aqui uma expressão regionalista, seria algo mais própria do modo de falar do sertanejo. Tem aqui o pra lembrar, né? Mas ele não predomina, porque a questão fala em predomínio, tá bom? Então, a gente pode pensar em B, seria a resposta correta. Tá ok? Então, tema sobre variedade linguística, variação linguística, preconceito linguístico, sempre cai no Enem, pessoal. Estudem bastante, certo? Sobre esse assunto. E qualquer dúvida, é só entrar em contato. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima.